quinto ano. A professora compartilhou com vocês a página aí da apostila 22 e a página 23. Então, aqui nessa página 22, fala sobre o ciclo da água e a mudança do estado físico. Então, aqui, ó, preste atenção. A água pode ser encontrada na natureza com 3 estados físicos, né? Líquido, sólido e gasoso. O líquido, né, é a água que bebemos sendo encontrada nos oceanos, né, nos rios, lagos e aquíferos, né? E o sólido, a neve, o gelo das geleiras ou gelo usado em bebida são exemplos de água em estado sólido. E aqui o gasoso, que é o estado em que a água está presente no ar, né, na forma de vapor, né? E aqui embaixo, ó, aqui ali do ladinho diz assim, ó, nesse estado a água ela é invisível, né, a olho nu. Por quê? Porque a fumaça que se observa, por exemplo, ao aquecer a chaleira com água corresponde ao seu estado de seu vapor condensado, né? E ali embaixo, ó, vocês veem algumas informações. Nós chamamos isso de um mapinha aí, de um infográfico, onde apresenta a informação junto com a imagem, né? Apresenta a informação. Então, aqui, ó. Não há produção de água em nosso planeta. A água que existe na atualidade é a mesma que existia há milhões de anos. Ou seja, a água está constantemente circulando entre os ambientes e os seres vivos e mudando de um estado físico para outro. Observe esse ciclo. Então, vocês vão deixar a apostila aí aberta, assim, ó. Tá? Vocês veem aí o conceito aí da imagem, né? Para vocês observarem a imagem, tá? Então, deixem a página aí da apostila bem abertinha para vocês verem aí a sequência aí da imagem. Então, o que vocês veem ali? Então, vocês têm número 1. Gabriela, pode ler o número 1 para a professora. Número 1. Com o calor e o vento, a água, como a presente nos mares e rios, passa do estado líquido para o gasoso. Ou seja, ela evapora. Esse processo chama-se evaporação. Então, olha só, olha aqui, ó, evaporação, ó, né? Com o calor e o vento, a água, né, como presente dos mares e rios, passa pelo estado líquido para o gasoso, né? Ou seja, ele evapora. Depois, vocês vão encontrar lá o número 2, que está lá na outra página. Olha lá. Olha lá, número 2. Pode ler para a professora Bruna. Vai lá, Bruna. Oi, prof. Pode ler o número 2. Tá. A água é liberada por animais, plantas e outros seres vivos pela transpiração também evapora para a atmosfera. Muito bem, então olha lá, o número 2, né? Essa água liberada por animais, plantas e outros seres vivos, né? Acontece aí a transpiração, né? Como nós vimos também na atividade lá no rosto daquela criança que estava transpirando, também é liberada, né? Por animais e plantas. Muito bem. Depois nós temos o número 3. Pode ler o Gabriel. Vai lá, Gabriel. Número 3. Isso. Quando atinge as camadas mais frias da atmosfera, a água no estado gasoso presente no ar pode passar para o estado líquido. Esse processo chama-se condensação e é essencial para a formação das nuvens. Isso, essencial. Então, o que é esse processo aí de condensação, né? A água que evaporou, ela vai passar para o estado líquido, né? Então, esse processo nós chamamos de condensação, onde formam aí as nuvens, né? E apresenta também o número 4. Olha lá o número 4. Bruno, pode ler o número 4 para a professora. Está lá na página 22.
Vai lá, Bruno. Quando a determinada quantidade de água se acumula nas nuvens, chove. Esse processo se chama precipitação. A água da chuva infiltra-se no solo e abastece lagos, rios, oceanos e outros corpos d'água. Isso, né? Essa água aí que estava acumulada nas nuvens cai em forma de quê? De chuva. E acontece aí a precipitação, né? Esse processo. Muito bem. Depois, o número 5. Arthur, pode ler para a professora. 5. Dependendo da temperatura, as chuvas também podem cair no estado sólido, sobre a forma de neve ou granizo. Essa passagem da água do estado líquido para o sólido chama-se solidificação. Muito bem, é o que nós chamamos, né, que são formados aí por água no estado sólido, né, que a água da nuvem também pode chegar ao solo aí em forma de neve ou granizo, né, esse nome dessa passagem nós chamamos de solidificação, né, são formados, né, pela água no estado sólido. Muito bem, aí o número 6. Ó, vamos lá para o número 6. Victória, pode ler o número 6 para a professora? Está lá na página 23. Sim, número 6, né, prof? Isso. A neve pode ter passando do estado sólido para o líquido. Como a temperatura aumenta, esse processo é chamado de fusão. A água resultante da fusão infiltra-se no solo ou escorre e vai para lagos e outros corpos d'água. Isso mesmo, né? Essa água pode derreter, passando do estado sólido aí para o líquido, né? Esse processo aí, então, aumenta aí a temperatura e esse processo nós chamamos de fusão. Essa água, né, ela infiltra no solo ou escorre, né, e vai para os lagos ou outro corpos de água aí, né? Lagos, rios, né? E temos, por último, o número 7, que está lá na página 22. Ó, lá na página 22. Pietra, pode ler para a professora? A água da chuva que se infiltra no solo pode ser absorvida pelas plantas, fazer parte dos aquíferos ou dar origem a nascentes de rios e lagos. Isso mesmo, os aquíferos, né? Então, essa água da chuva que se infiltra lá no solo através da precipitação, ó, ela pode ser absorvida pelas plantas, né? E fazer partes aí dos aquíferos, né? Ou dar origem às outras nascentes ou rios e também lagos. Então, nessa imagem que vocês estão vendo aí, olha lá, nessa imagem, vocês observam que tem umas setinhas, ó. Número 1, olha aqui a evaporação, né? Então, tem aqui, ó, precipitação, a chuva. Aqui, que a Pietra ali, eu tenho uma setinha, ela está apontada para onde? Ó, aqui, ó. Para o chão. Para o rio, aqui, ó, né? E também lá na página 23 tem um lago ali, também pode ser formado, né? Ali o lago. Então, observando bem essa imagem aí, essas informações, vocês tinham que responder a página 24, através dessas informações aí que mostra as mudanças do estado físico aí da água, ok? Lá na página 25, na página 24, vocês têm lá, ó, lápis na mão, ok? Deixa a prof colocar lá certinho. Lápis na mão. Lá nessa página, vocês tinham que fazer uma atividade. Falava assim, ó, complete as frases a seguir com as palavras em destaque. Vocês têm ali, solidifica, evapora e condensa. Então, vocês tinham que completar as frases, observando as imagens ali. Então, a letra A diz o seguinte, olha só, pode falar, só deixa o prof terminar aqui a leitura. Então, na letra A, vocês têm a roupa colocada no varal, seca porque a água
Evapora. Muito bem, essa água Evapora. evapora. Depois vocês têm a letra B. Após o banho, o vapor d'água adere às superfícies frias, com vidro e Condensa. condensa é onde vai aparecer ali o suor, né? Muito bem, olha lá, ó, as janelas, né? E a letra C, vocês têm lá outra imagem. A água colocada no congelador se solidifica. Muito bem. Solidifica virando o quê? Gelo. Virando gelo. Olha lá, ó, né? Muito bem. Então, aqui, evaporação da água, roupa lá no varal, né? A condensação, aqui o suor. E aqui, solidificação, a água em forma de gelo. Vocês tinham o número 2. Leia a notícia e responda a seguir. Rita, pode ler para a professora a notícia. Evidências da presença da água líquida em Marte são descobertas por pesquisadores com uso de radar. Pesquisadores italianos anunciaram que há indícios de presença de água líquida em Marte. Segundo dados coletados por um radar da Agência Espacial Europeia, ESA. Isso. Há um reservatório de água líquida repousando abaixo de camadas de gelo e poeira na região polar sul do planeta vermelho. Muito bem. De quem que é esse texto? Carolina Dantas. Está aqui, ó, né? Evidências da presença de água líquida em Marte são descobertas por pesquisadores com radar, com o uso do radar. Aí está aqui o site disponível, né? E o acesso em 8 de janeiro de 2019. Uma notícia aí, né? Que foi apresentada para fazermos a atividade. Aí na outra página, vocês tinham a letra A. Olha lá. O que diz a letra A para nós? Na letra A, vocês tinham que fazer o seguinte, olha lá. A vida como a conhecemos depende da existência da água líquida. Qual é a relação das evidências identificadas em Marte e relatadas na notícia com a possível presença de seres vivos no nosso planeta? O que vocês fizeram, quinto ano? Que se tem água pode ter vida, eu coloquei. Que a presença de água ali líquida em Marte indica o quê? Que pode ter vida no planeta. Alguns organismos vivos, né? Pode ter vida através aí de alguns organismos vivos. Muito bem. A minha resposta tá certa, professora? Tá certa, só completa ali com alguns organismos vivos, né? Seres, né? Organismos vivos semelhantes ao que conhecemos, né? Muito bem. E a letra B, lá na letra B, diz o seguinte, ó. Então, confiram aí. Na notícia são mencionados 2 estados físicos da água. Quais são eles? Sólido e líquido. Muito bem, o sólido e o líquido, né? O sólido, no caso, o gelo, e o líquido, muito bem. Depois, a número 3, vocês têm que fazer aí, relacionar, né? Em seu ciclo da natureza, a água passa por várias mudanças do estado físico. Você já fala, tá, Pietra? Só um pouquinho. E também o estado físico e também de um local para o outro. Sobre esse assunto, vocês tinham que relacionar as 2 colunas. Então, vocês tinham aí a coluna primeira, que vocês tinham aí do número 1 ao 6, que falava evaporação, condensação, precipitação e filtração, solidificação e absorção
pelas plantas. Então, vocês tinham que relacionar as frases ao lado, né? A coluna ao lado. Então, evaporação. O que vocês colocaram aí? O que é evaporação? O que é a evaporação ali? Pode. Ok, com o calor do sol e a ação do vento, a água presente em rios, lagos e mares e na superfície do solo passa do estado líquido para o gasoso, indo para a atmosfera. Muito bem. A quarta opção aí de vocês. Muito bem, Pietra. Deu certinho aí que você acertou, ok? Condensação. O que é a condensação? A água que estava acumulada nas nuvens cai na forma de chuva. Ali tem outra informação, não é essa? Posso ler? Essa é a próxima alternativa, Gabriela. Pode ler, Pietra. A água que evaporou passa para o estado líquido formando as nuvens. Isso! Aí depois vem a informação aí da Gabriela, tá? Então, é a penúltima informação. Pode falar, Victória. Eu tô meio ruim, com um pouco de enjoo, daí eu vou sair da aula, tá bom, Jô? Tá bom, não queres acompanhar a primeira correção? É que eu tô com bastante vontade de vomitar. Ah, então tá bom. Depois vocês têm a precipitação. Pode ler, Gabriela, a precipitação, que é a sua frase lá que você falou anterior. Vai lá. A água que estava acumulada nas nuvens cai na forma de chuva. Isso é a precipitação. Primeiro acontece aí a condensação, né? Que a água que evaporou passa pelo estado líquido, formando assim as nuvens, e depois a precipitação, ok? Infiltração, qual que é? A água da chuva é absorvida pelo solo e pode formar aquíferos? Isso, muito bem, a última opção, Rita, parabéns. E solidificação? Posso falar, prof? Pode. A água das nuvens também pode chegar ao solo na forma de neve ou granizo, que são formados por água no estado sólido. Isso, muito bem. E depois, a outra? A água presente no solo é absorvida pelas raízes das plantas, garantindo sua sobrevivência. Isso, muito bem. Então, ficou aí a número... Deixa a prof colocar aí para vocês. Então, ficou a número 1, a número 5. Ó. Deixa a primeira professora... Peraí. Então, deixa só eu colocar aqui, ó, a letra A. Ó, letra A. Depois, a letra B. Certo? E depois a número 3, ó. Ok? Depois aí a número 3. Só para tirar aqui. Conferiram aí? Aham. Ok? Aí vocês tinham a número 4. Olha lá, ó. Entre os processos citados na atividade anterior, vocês tinham que escrever os números que correspondem às mudanças dos estados físicos da água. Então, quais são eles? O que correspondem aos estados? Tá faltando. Do 1, 2, 1, 2, 3 e o 5. 5. Muito bem. 4 não, né? Que a água da chuva é absorvida, né? Ele não passa aí pelos processos. Então, os estados físicos correspondem ao número 1, 2, 3, 3, 4 e 5. Pegar uma bola que tava aqui, certo? ó. Não, Pedro, presta atenção na sua aula. É da aula, Depois, depois vocês têm lá, olha só, essa atividade aqui a professora vai explicar para vocês na outra atividade, que eu vou mostrar para vocês. Ô, Prof, sobe um pouquinho ali para QR Code, que eu vou mostrar para vocês o QR Code lá da página, olha lá.
Ô, prof. Prof, era pra fazer Vamos Brincar? Não. Porque eu não fiz. Prof, eu Não. fiz. Olha, a professora vai mostrar para vocês o QR Code lá da página 22. Então, Ô, prof, o Vamos Brincar eu fiz. já fez? E eu? Ah, tá. Então, espera um pouquinho. Ótimo, que a professora já vai falar aí sobre ele, tá? Você sabia que a água está constantemente se movendo e se transformando na natureza? Veja como acontecem estes processos. Evaporação. O Sol aquece o planeta e faz com que a água de rios, lagos e mares evapore. As plantas e animais também liberam vapor enquanto transpiram. Todo esse vapor d'água forma as nuvens na atmosfera. Condensação. Em contato com camadas de ar mais frio, o vapor d'água das nuvens perde calor e se transforma em gotas de chuva. Precipitação. Das nuvens, a água pode cair, principalmente na forma de chuva. Esse processo é conhecido como precipitação. Infiltração. Quando chega à superfície, a água pode voltar para lagos, rios, mares ou infiltrar no solo. Nesse processo, formam-se os lençóis subterrâneos, ou lençóis freáticos, que são reservatórios de água abaixo do solo. Mas não é porque a água se movimenta em ciclos que podemos desperdiçá-la, não é mesmo? Prof. Ó, a tarefa de vocês é lá no material de apoio, onde fala aqui, ó, vamos brincar. Então, lá no material de apoio, lá na atividade, diz assim, ó, o ciclo da água é um processo dinâmico que ocorre o tempo todo. Então, destaque os discos presentes no material de apoio, siga as orientações do professor e explore esse processo que ocorre. Então, vocês têm aqui, ó, lá no material de apoio, essa folhinha aqui, ok? E vocês têm a outra folhinha aqui, ó. Certo? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão destacar as duas e irão, ó, colocar as duas. Observem que quando vocês destacarem, vocês vão ter que o quê? Cortar. Então, aqui embaixo, vocês têm uma informaçãozinha onde diz aqui, ó, uma legendinha aqui embaixo, ó, onde diz assim, ó, grampo, tá? E na outra folha, olha lá, ó. E na outra folha, vocês também, olha lá, a Pietra rodando lá, ó, fica assim, ó. E na outra folha, vocês têm, ó, grampo de papel. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ter que recortar as duas e colocar uma em cima da outra. E de acordo com a informação que vocês vão colocar, ó, com a estação, com o ciclo da água, vocês vão observar, ó, vocês vão observar a informação que está do lado, ó, os tipos, né, ó, os corpos da água, a precipitação, a condensação. Então, ele vai ficar um quadro ali, um círculo em cima do outro, tá? Então, vocês vão destacar esse material de apoio e vão montar para a próxima aula, ok? Pode falar, Pietra. Ok. Tá desligado o seu áudio, amor. Liga, desliga. Ah, liga. Vai lá. Prof, é por causa que falou dos lençóis d'água debaixo da Terra, né? Isso. Aí eu vi lá de Marte, que falou que tem debaixo da Terra, tem água lá em Marte. É, tem uma matéria que diz, né? Isso mesmo. Ok, galerinha? Então, a tarefa de vocês é montar esse ciclo aí para a próxima aula, certo? E a professora vai colocar uma atividade lá no grupo para vocês, tá? Que é sobre a água, tá bom? Que ela vai falar, ó, que ela vai falar aí sobre, deixa a prof colocar aqui, ó. Ela vai falar sobre a água e vida. Então, eu vou colocar lá no grupo e vocês vão responder. Quem não tem
impressora vai responder no caderno. Quem tem impressora pode responder e entregar ali. E responder ali na folhinha, ok? Prof, pode fazer no PowerPoint? Pode fazer e enviar foto para a professora, certo? Pode fazer no Word? Pode, só que tem que enviar foto para a professora.